para continuidade de julgamento procedente de Taubaté, São Paulo, apregou para julgamento conjunto com vista ao ministro Henrique Neves da Silva o recurso especial eleitoral 58738 e a ação cautelar 2230, ambos procedentes de Taubaté, sendo no recurso recorrente recorridos José Bernardo Ortiz e outros, coligação Taubaté com Tudo Novo e Ministério Público Eleitoral e recorrido Edson Aparecido de Oliveira. Na cautelar, autor José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior e outro, réu Ministério Público Eleitoral. Vejo que o doutor José Eduardo Alckmin se posta à tribuna e já alertado gentilmente alertado e avisado, como sempre muito gentil, Vossa Excelência, de que faria uma questão de ordem sobre a presença, ou melhor, a não presença hoje do ministro Fux, que ouviu as sustentações orais e, estando participando do ministro Rosa Weber, eu lhe adianto que, após o voto do ministro Henrique Neves, que pediu vista, vai antecipar o voto o ministro Gilmar Mendes, e eu pedirei vista e trarei amanhã com a presença do ministro Fux. Vejo que o eminente advogado já se retira da tribuna, então passo a palavra ao ministro Henrique Neves. Senhor presidente, eu tenho um voto um pouco longo, até vendo que esse realmente, entendendo a solicitação, eu tratei de dar preferência a esse caso e terminei esse voto por volta das 6 horas da manhã, então alguns erros de português provavelmente existirão, depois vai ser submetido ainda à revisão. Mas o que eu passo, senhor presidente, faço uma análise, o caso foi julgado semana passada. O que é a hipótese que eu verificado aqui? O TRE de São Paulo considerou, e há realmente um quadro grave envolvendo uma fundação de ensino no ano de 2011, no qual se verificou que houve uma fraude, pelo menos uma testemunha que participava do esquema e depois se disse abandonada sem receber os proventos que haviam sido prometidos a ele, passou a delatar. Então, a prova principal que consta do acórdão regional, existe a menção a outros depoimentos, outros documentos, mas a prova que foi significativa, decisiva para o acórdão regional, foi o depoimento dessa testemunha de Djalma, que disse que em 2011, em março de 2011, haveria o candidato recorrente haveria prometido participar de um esquema e teria recebido R$34 mil. Esses R$34 mil, salvo engano, em agosto de 2011, seriam utilizados na campanha de 2012, um ano depois. Então, eu estou fazendo toda a menção, senhor presidente, iniciando dizendo que o município, no caso, houve eleição de segundo turno, o que demonstra a magnitude. O recorrente foi eleito com 99 mil votos, com uma diferença de 40 mil votos. Como já afirmei em outras oportunidades, a diferença é desimportante para a aferição da eventual prática. Entretanto, conquanto o número de votos obtidos e a diferença não seja relevante para a apuração do abuso, o tamanho da circunscrição onde se realiza o pleito deve ser considerado para efeito da análise do efetivo desequilíbrio da normalidade e legitimidade das eleições. Com efeito, a repercussão de determinado fato ou omissão gera somente pode ser aferida pelo universo no qual ela está inserida. Em outras palavras, nos pequenos municípios, determinado fato pode alcançar a totalidade do eleitorado, enquanto que o mesmo fato praticado em um município maior não ultrapassará algumas quadras nem refletirá sobre a parcela significante dos eleitores aptos. Aí nessa linha, senhor presidente, eu rememoro os princípios constitucionais relativos à liberdade do voto, à igualdade, equilíbrio, normalidade e legitimidade das eleições. Trago lições de Conrad Hertz, Karl Lawrence e deste tribunal, no sentido que qualquer abuso deve ser interpretado dentro desses parâmetros constitucionais, ou seja, para que se possa falar que existe abuso, é necessário que haja a quebra da isonomia, da igualdade, da normalidade das eleições, não sendo suficiente meras conjecturas ou presunções. Aí eu passo a análise do recurso dos candidatos. Em relação à violação ao 275, identifico um por um quais foram os pontos apresentados no acórdão, nos embates de declaração opostos na origem e como a eles respondeu o acórdão dos embates de declaração. E justamente por ter respondido é que eu considero que não houve omissão. Em relação à violação ao artigo 105A, eu também reitero o meu entendimento de que ele não é inconstitucional, mas ele somente pode ser realizado de acordo para as finalidades previstas no texto constitucional 129.3 e nas leis vigentes.
sendo que nenhuma delas contempla ou autoriza sua instauração para apuração de ilícitos eleitorais, ou como tratado no caso de abuso de poder. Digo que isso não significa que as provas colhidas no inquérito civil público instaurado com propósitos legítimos não possam ser utilizadas em ações eleitorais. E é justamente o caso dos autos, onde esse inquérito se iniciou muito antes da propositura da ação. Houve um inquérito, na realidade, instaurado em 2012 para apuração de todos esses fatos, e que depois, posteriormente, ele foi desdobrado em 2 inquéritos. Na realidade, desdobrado em um inquérito e um procedimento de apuração eleitoral. Eu rejeito a violação 105A. Em relação à via eleita, senhor presidente, é aquela questão de que a AM seria a única via possível para a impugnação do mandato eletivo. Eu estou enfrentando o tema. Estou dizendo que antigamente era assim, faço uma referência ao Código Eleitoral de 1950, que previa os recursos parciais e que no momento do recurso de petição de diploma, todos eles eram juntados. Se não houvesse a interposição do recurso de petição de diploma, julgava-se tudo prejudicado, mas é algo que desde o Código de 1965 foi abandonado. E eu digo que ainda que a Constituição diga que o mandato pode ser atacado pela via da ação de impugnação do mandato eletivo, conforme o parágrafo 10º e 11, isso não significa que os outros princípios, ou seja, justamente o princípio da normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, abuso do exercício de função ou emprego na administração direta ou indireta, previsto no parágrafo 9º, somente possam ser invocados após a diplomação desse tipo de ação. A Lei Complementar 64, atendendo o comando constitucional, estabeleceu os ritos previstos no artigo 19 e 22 em tais ações. Em um primeiro momento, apontava-se que somente podia chegar à cassação quando julgado antes das eleições, depois passou-se para depois das eleições, e finalmente o próprio Congresso Nacional modificou a redação do inciso 24 para contemplar expressamente a possibilidade de cassação do diploma dos candidatos, o que reflete a possibilidade dessa sanção ser aplicada quando a ação é julgada após a diplomação. Então, rejeito essa questão sem prejuízo de continuar refletindo sobre a matéria. Em relação ao mérito, senhor presidente, como eu disse, cada leitura tem uma interpretação. Eu li atentamente o acórdão regional, entendo que não se trata da aplicação da súmula 7279, entendo, inclusive, faço menção, já distribuí o voto para Vossa Excelência, faço menção a trechos do voto vencido que não discordam da corrente vencedora no aspecto dos fatos, mas sim apenas na qualificação, a qual também pode ser revista por esse tribunal, e entendo que não há nenhum indício, no caso, as circunstâncias que eu considerei, a partir dos trechos que transcrevo, é que a principal testemunha, se não única, testemunha considerada pelo Acórdão Regional, denunciou o esquema de fraude em licitação por se sentir traída. Houve a formação do que se chamou de esquema para fraudar licitações. Os fatos apurados tiveram início em maio de 2011, com a aproximação entre a testemunha de Jaume e o recorrente Ortiz, ocorrendo em seguida o pagamento de uma quantia de R$100 mil, 160 mil em dinheiro e 34 mil em cheque. A testemunha ouvida em juízos negou ter agido como arrecadador de recursos e, em relação à alegada propina decorrente da fraude de licitação, afirmou saber que foi combinado um acerto, mas que ele não presenciou, e que ela foi paga em dinheiro, o que também não foi presenciado pelo depoente. E as contas dessa licitação foi julgada regular pelo Tribunal de Contas. Eu trago o voto do juiz Alberto Zacarias Toron, que faz análise do inquérito da investigação criminal que examinou a matéria, e nela o Ministério Público, não se trata de arquivamento por falta de prova, o Ministério Público diz, em nenhuma dessas hipóteses houve a participação atual do prefeito de Taubaté, ou seja, não é que não foi provado. O que se diz no inquérito é que o prefeito não participou dessa fraude. Então, eu termino aqui, só resumindo a parte, ainda faltam algumas coisas aqui, mas eu considero que esses fatos não podem ser considerados como abuso. E ainda que fosse possível considerar todos eles como devidamente comprovados, o que se teria que o único fato seria um fato isolado relativo ao pagamento de R$34 mil no ano anterior das eleições. Esse fato não revela, ao meu ver, gravidade suficiente para que se chegue à drástica sanção de cassação do mandato. Então, Vossa Excelência acompanha... Eu acompanho o relator em relação às preliminares, acompanho também em relação ao Ministério Público, o recurso do Ministério Público, porque não está prequestionado, mas divirjo de Vossa Excelência para dar provimento ao recurso especial de José Bernardo Ortiz
e também da coligação Taubaté como todo um todo, para julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.